O tamanho realmente importa? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o pênis humano e como os homens sofrem uma grande pressão para possuírem pênis grandes, os homens cisgênero. Conversaremos sobre os estudos que demonstram que a média peniana entre homens gays pode ser maior do que em homens heterossexuais. Nós iremos discutir também sobre os estudos sobre a média do tamanho peniano e como isso impacta na visão masculina sobre o que é ser homem, né? Sobre a masculinidade. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. O presente vídeo ele foi construído com base em artigos de revisão sobre o tema do aumento peniano e estão linkados todos aqui na descrição desse vídeo. Aqui, quando nós usamos a expressão homem, nós estamos nos referindo aos homens cisgêneros, que foram as pessoas que foram medidas nos estudos aqui levantados. Ao longo da história, seja ela oriental ou ocidental, o pênis definiu masculinidade e poder. O pênis é a própria personificação do ego de um homem. É comum que os homens cisgênero queiram que os seus pênis sejam maiores, não para aumentar a satisfação sexual, mas para se sentirem superiores aos outros homens. O pênis humano é o mais longo e o mais grosso do que o de qualquer outro primata, mesmo quando flácido. Gorilas, orangotangos, chimpanzés e bonobos, eles têm pênis pequenos que são quase invisíveis quando flácidos. Cerca de 4 milhões de anos atrás, quando os ancestrais hominídeos do homem desceram das árvores, os seus pênis eram provavelmente do tamanho dos de outros primatas. Justamente o fato de sermos bípedes que teria selecionado os nossos grandes pênis, que passaram então a ser mais visíveis. Lembrando que sobre essa questão dos primatas, relacionada à questão do pênis, nós já falamos aqui um pouco sobre a questão tanto da evolução do pênis, que eu vou deixar linkado aqui, que é um vídeo bem legal, em que eu falo sobre as características do pênis e do osso peniano. E eu também vou deixar linkado esse outro vídeo, na qual eu já falei sobre o papel da masturbação, que é bem interessante também, vale muito a pena vocês conferirem, e saiu há pouco tempo. Um gorila macho tem um pênis de apenas 3 a 4 centímetros de comprimento quando flácido, com um testículo com cerca de metade do tamanho de um testículo humano, que é extraordinariamente pequeno, considerado o tamanho do corpo de nós humanos. Ao contrário do humano, o pênis do gorila não tinha motivos para ser selecionado sexualmente para poder ser grande. Porque o pênis, no caso, né, o testículo, no caso dos gorilas, ele é bem reduzido. Porque eles podem ter parceiras por meio da força e não necessariamente por meio da atratividade. E essa diferença de estratégias de acasalamento moldam também a questão do tamanho do testículo, porque isso afeta a proporção da quantidade de esperma necessária para que aquele animal possa reproduzir. E aí agora vamos entrar um pouco na percepção sobre o pênis ao longo da história humana. Pinturas e escritas desde os gregos antigos, já em 200 a.C., sugerem que eles acreditavam que um pênis menor era superior. No entanto, ao longo do tempo, com as várias revoluções sexuais, essa crença mudou. E, para a maioria dos homens, maior é melhor. E comparações com o resto da população em geral importam. Egípcios, gregos, romanos usavam a imagem do falo, né, o nome para o pênis, para representar as forças criadoras e fecundas do universo. O poder gerado, diz Bayard Fischer Santos, médico andrologista de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, autor do livro A Medida do Homem. Na cidade de Pompeia, no antigo Império Romano, era comum colocar uma imagem fálica na porta de entrada das casas, ao lado da frase, aqui mora a felicidade. Não se tratava de um prostíbulo, as casas, mas de uma moradia que queria atrair sorte e afastar os espíritos das trevas. Essa característica marcante do pênis no imaginário ocidental fica evidente nos termos identidade fálica e falocentrismo. A identidade fálica, como descrita por Weise, é o conceito de um homem buscando a identidade de si mesmo em seu pênis e justamente acaba focando-se no que maior é melhor. Da mesma forma, o falocentrismo é o conceito de que o pênis é central para a identidade de um homem.
do que é ser um homem. Como o pênis é um órgão genital, a discussão sobre esse órgão foi considerada tabu ou socialmente inaceitável em muitas culturas. Geralmente era visto apenas como um tópico de conversas alegres ou então de piadas. E agora nós vamos entrar um pouco no tamanho médio do pênis humano. O tamanho médio do pênis ereto é estimado entre 13 e 14 centímetros de comprimento e 9 centímetros de circunferência quando flácido, sendo o mais longo no Congo e o mais curto na Coreia. Porém, quando pensamos nessas médias, precisamos ter um aspecto muito importante em mente. Os homens que pensam que o seu tamanho peniano, está abaixo da média, provavelmente eles não estão dispostos a se voluntariarem para terem os seus pênis medidos. Por isso que os tamanhos médios podem ser menores do que essa média oficial. A percepção de ter um pênis grande está frequentemente ligada a uma maior autoestima. E vamos entrar nessa questão da percepção do pênis pequeno. Muitos daqueles homens com pênis de tamanho médio acreditam que o seu pênis são realmente pequenos. O homem cis geralmente subestima o tamanho do seu próprio pênis em comparação com o dos outros. Em sua visão, o seu órgão parece menor, especialmente quando ele olha para o próprio pênis. Há uma ansiedade considerável entre os homens cis em relação ao tamanho do pênis, com entre 45% e 68% em diferentes estudos relatam descontentamento com o tamanho do pênis, preferindo que ele fosse maior. Em muitas culturas, o pênis simboliza atributos de masculinidade, virilidade e fertilidade. E de fato, em algumas culturas, o pênis de um homem é descrito como a sua masculinidade. E a ansiedade surge quando os homens igualam a masculinidade ao tamanho do pênis. Não é surpreendente, então, que os homens muitas vezes atribuem uma grande importância ao tamanho do seu pênis e associam um pênis maior a atributos como a força, ao domínio, ao poder e à capacidade de amar e ser amado. Homens com um pênis maior têm uma imagem genital e corporal mais positiva e eles sentem-se mais sexualmente competentes, o que acaba impactando diretamente na sua vida afetiva e sexual. E agora vamos entrar num aspecto interessante, que é a relação entre a orientação sexual e o tamanho do pênis. Em 1999, Bogart e Hershberg investigaram a relação entre a orientação sexual e o tamanho peniano. Os autores tinham duas coortes, que é o nome dado a um grupo de pessoas, uma de 935 homens homossexuais e outra de 4.187 homens heterossexuais, com uma idade média de 30 anos em ambos os grupos. O comprimento peniano dessas pessoas, autorreferido, foi realizado em 5 medições. Autorreferida é quando a própria pessoa mede ou descreve. Ela estava descrevendo o tamanho ereto estimado do pênis, o comprimento peniano flácido, o comprimento peniano ereto, a cintura flácida do pênis e a cintura ereta. A cintura, que é a circunferência, no caso. Os autores relataram que houve diferença significativa tanto no comprimento peniano quanto na cintura nessa população de questionários autorrelatados. O pênis dos homens homossexuais flácido médio foi de 10 centímetros e 10,41 centímetros em comparação com 9,83 centímetros dos homens heterossexuais. O pênis ereto médio foi de 16,40 centímetros para homens homossexuais e 15,60 centímetros para heterossexuais. Além disso, as medidas da cintura peniana flácida foram de 9,75 centímetros para homossexuais e 9,40 centímetros para heterossexuais. Por fim, as cinturas eretas mediram entre 12,57 centímetros para os homossexuais e 12,19 para os heterossexuais. Nós precisamos agora questionar a validade dessas medições autorreferidas, que nós vamos ponderar daqui a pouquinho. E vamos entrar no impacto dos estudos da medição peniana. A maioria dos homens acredita que o comprimento médio de um pênis ereto é maior do que 15,4 centímetros.
E essa crença deve-se, em parte, a vários estudos frequentemente citados que se baseavam em medidas autorreferidas, que é quando a própria pessoa mede, com meios de cerca de 15,75 centímetros para os homens heterossexuais e ainda maiores para homens homossexuais. Para 21 estudos em que os pesquisadores mediram os pênis esticados, a média foi de aproximadamente 12,98 centímetros, em uma amostra de 13.719 homens cisgênero. Com base nesses estudos, o comprimento médio de um pênis ereto é entre 12,95 e 13,97 centímetros. Mas, depois de levar em conta o viés do voluntário, provavelmente essa média é inferior. E vamos entender o que é o problema do viés do voluntário. Há alguns grandes problemas com esses autorrelatos dos homens referente ao seu pênis ereto. Em primeiro lugar, é provável que os autorrelatos não sejam confiáveis. Existe uma baixa confiabilidade de teste e reteste para esses casos. Que teste é a pessoa fala, ela fala que o pênis dela tem X centímetros, depois os pesquisadores vão e medem e não tem os X centímetros que a pessoa diz que tinha, né? E essa diferença, ela acontece mesmo quando quem vai medir o pênis é o parceiro de homens gays, por exemplo. Segundo, que para vários estudos havia uma possibilidade provável do chamado viés do voluntário. Nos estudos do Instituto Kinsey, apenas cerca de metade dos homens entrevistados concordou em participar e devolver por correio as suas medidas penianas. Em outro estudo, em que 64,8% dos homens gays e bissexuais relataram comprimentos do pênis ereto variando de 15,24 a 25,4 centímetros de comprimento, os pesquisadores obtiveram sua amostra se aproximando dos homens enquanto eles caminhavam por uma rua. Mesmo estudos que não se baseavam em autorrelatos, às vezes tinham também o viés do voluntário de modo muito óbvio. Um estudo recrutou 81 voluntários de anúncios de jornais e reuniões de naturistas gays para ter os seus pênis eretos fotografados com uma escala de medição de fundo. Os participantes de pesquisas sexuais tendem a ser mais sexualmente liberais e também permissivos, e menos sexualmente inibidos do que os indivíduos que vão optar por não participar desse tipo de pesquisa, que precisam tirar o pênis, mostrar para a pessoa, ou outras pessoas para tocar no pênis, para medir o pênis, tendo em vista que a gente vê que os homens mal vão no médico, né? E será que os homens, então, que concordam em relatar o tamanho do seu pênis, eles têm pênis maiores do que aqueles que não são voluntários? Fica a questão. Talvez a preocupação mais grave sobre os dados relatados seja esse viés do desejo social, ou seja, a necessidade dos indivíduos de obter uma aprovação respondendo da forma culturalmente apropriada. Indivíduos que são influenciados pelo que é considerado socialmente ideal tendem a subrelatar comportamentos indesejáveis e relatar comportamentos e traços desejáveis. Ou seja, se a pessoa tiver um pênis menor, ela vai referir como se ela tivesse um pênis maior, porque ela vai tender a relatar aquilo que é desejado socialmente. Um estudo realizado com 309 militares coreanos descobriu que o comprimento médio do pênis ereto, induzido por autoestimulação, que é quando a própria pessoa tem a ereção, seja por masturbação ou estímulos visuais, e a injeção farmacológica, em que é aplicado um medicamento que induz a ereção via medicamento, Essa média dos militares é de 11,88 centímetros. Perto de um outro extremo, um estudo de 300 homens conduzido por Ansel Research em 2001 encontrou um comprimento médio do pênis ereto de 14,98 centímetros. Esse estudo tem sido criticado pelo seu viés de voluntário óbvio. Nesse estudo, os homens estavam em um bar em Cancún e se ofereceram para serem medidos. Em um estudo que comparou o comprimento médio do ereto dos pênis autorrelatados com as medidas reais, comparava aquilo que a pessoa dizia que ela tinha de centímetros com aquilo que era realmente medido pelos pesquisadores.
Os comprimentos médios foram de 13,1 centímetros e 12,93 centímetros. 13 para quando a própria pessoa relatava e 12,93 quando os pesquisadores iam lá medir. No entanto, neste estudo, os homens provavelmente sabiam que eles seriam medidos pelos pesquisadores, e isso poderia ter minimizado bastante o excesso nos autorrelatos, porque aí a pessoa sabia que ela ia ser medida pelo pesquisador porque ela iria mentir, né? Eu já gostaria de pedir para você, se você gostou desse vídeo, que já se inscreva aqui no canal, porque muito em breve nós vamos entrar um pouco mais sobre a questão do grande bombardeamento que existe nas mídias sociais, nas caixas de e-mails, referente a essa questão do aumento peniano, das medidas milagrosas que as pessoas vivem mandando para as pessoas dos homens cisgêneros, sobre essa questão do pênis. E isso é um assunto muito impactante na vida de muitas pessoas e pode gerar uma depressão muito profunda relacionado a essa questão da insatisfação com o próprio pênis. E nós vamos aprofundar-nos mais nessa questão da insatisfação com o próprio pênis e nessa visão distorcida que muitos homens têm sobre o próprio pênis no nosso próximo vídeo. Por isso, não deixe de se inscrever aqui para quando esse próximo vídeo sair. E eu vou deixar indicado aqui para vocês esse vídeo bem interessante sobre a evolução do pênis, para vocês compreenderem melhor sobre isso. E essa outra série de vídeos bem interessantes sobre vários aspectos sexuais. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!